Nos últimos anos, a transição energética tem sido um dos temas mais discutidos em todo o mundo. A busca por fontes renováveis, limpas e eficientes tem levado pesquisadores e empresas a criarem inovações que até pouco tempo atrás pareciam pertencer apenas a filmes de ficção científica. Hoje vamos falar sobre uma dessas inovações que pode mudar completamente a forma como produzimos e consumimos energia. Os painéis solares transparentes, que parecem janelas comuns, mas são capazes de gerar eletricidade a partir da luz do sol. A ideia parece simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Imagine um prédio inteiro com suas paredes e janelas cobertas por vidros normais, funcionando como uma gigantesca usina de energia solar sem alterar a estética do edifício. É exatamente isso que cientistas vêm desenvolvendo. Essas janelas solares prometem não apenas substituir os painéis tradicionais, mas também superar a sua eficiência em determinadas condições. Enquanto os painéis solares convencionais possuem um visual característico com suas placas escuras e precisam ser instalados em telhados ou áreas específicas. Essas novas janelas solares têm aparência idêntica ao vidro comum. Elas permitem a entrada de luz natural, não afetam a visibilidade de quem olha através delas e ainda assim produzem eletricidade. Os criadores dessa tecnologia afirmam que o desempenho é impressionante. De acordo com os testes iniciais, elas podem gerar até 66% mais rendimento em comparação com modelos anteriores de painéis solares transparentes. Isso significa que em breve poderemos ter prédios comerciais, residenciais e até mesmo casas comuns transformadas em verdadeiras usinas de energia limpa, sem que ninguém perceba visualmente a diferença. O funcionamento dessas janelas solares é baseado em materiais especiais que conseguem capturar determinados espectros de luz invisíveis ao olho humano. Dessa forma, o vidro continua transparente, mas ao mesmo tempo aproveita a radiação solar para produzir eletricidade. Essa característica resolve um dos maiores desafios do setor, que sempre enfrentou dificuldades em conciliar estética, funcionalidade e eficiência. Grandes cidades ao redor do mundo já estão estudando a implementação dessa tecnologia. Imagine arranha-céus inteiros revestidos por esses vidros, reduzindo a dependência da rede elétrica tradicional e contribuindo para uma matriz energética muito mais sustentável. Além disso, o impacto ambiental seria drasticamente menor, uma vez que a energia solar não emite gases poluentes e não depende de combustíveis fósseis. Outro ponto importante é a economia. Apesar de ainda estar em fase de desenvolvimento e com custos relativamente altos, a tendência é que, com a produção em larga escala, os preços fiquem acessíveis para consumidores comuns. Isso significa que no futuro poderemos ter casas equipadas com janelas solares, reduzindo ou até eliminando as contas de energia. No setor de mobilidade também existem possibilidades interessantes. Carros elétricos poderiam utilizar vidros solares para aumentar a autonomia de suas baterias. Imagine um veículo que carrega parte da sua energia enquanto está estacionado ao sol, apenas por meio das janelas. Esse tipo de inovação poderia acelerar ainda mais a transição para um transporte mais limpo e eficiente. Entretanto, como toda tecnologia em fase inicial, ainda existem desafios a serem superados. A durabilidade do material, a eficiência em diferentes condições climáticas e a integração com os sistemas já existentes são pontos que os engenheiros e cientistas estão estudando. Mas o que já foi alcançado até agora é suficiente para encher o mundo de otimismo em relação ao futuro da energia solar. Essa inovação tem o potencial de ser um divisor de águas. Se antes os painéis solares eram vistos como soluções limitadas a telhados e grandes usinas, agora estamos diante de uma oportunidade de transformar praticamente qualquer superfície em um gerador de energia. E tudo isso sem comprometer a estética das construções. Algo que sempre foi um fator limitante na adoção em massa de sistemas solares. Estamos vivendo um momento histórico em que a tecnologia está nos permitindo repensar
Como lidamos com recursos naturais? O sol, que sempre esteve presente, agora pode ser aproveitado de forma muito mais ampla e inteligente. As janelas solares transparentes são apenas um exemplo de como a ciência e a inovação podem caminhar juntas para criar um futuro mais sustentável, acessível e eficiente. Se essa tecnologia realmente se consolidar, poderemos presenciar uma verdadeira revolução no setor energético. A substituição de janelas comuns por vidros solares poderá transformar cidades inteiras em ecossistemas de geração de energia limpa. Mais do que uma inovação tecnológica, trata-se de uma mudança de paradigma que pode redefinir a forma como enxergamos nossas construções e nosso consumo de eletricidade. Portanto, a pergunta que muitos já estão fazendo é: será que estamos diante do fim dos painéis solares tradicionais? Talvez não seja exatamente um adeus imediato, mas sim uma evolução natural, assim como outras tecnologias foram substituídas por versões mais avançadas e eficientes ao longo da história. Os painéis solares convencionais podem dar lugar a algo mais moderno, discreto e poderoso. O futuro da energia solar pode estar diante dos nossos olhos, literalmente através das janelas que usamos todos os dias. O que parecia impossível agora é uma realidade em desenvolvimento. Cabe a nós acompanhar essa jornada e entender como ela poderá transformar não apenas nossas casas e cidades, mas também o planeta como um todo.